Porque você começa com força de vontade e depois de alguns dias simplesmente para. Gente, o assunto do dia é o poder do hábito. E já quero te convidar a permanecer nesse vídeo, nesse nosso segundo episódio do Sessão Autêntica. Se achegue, você vai ser muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Vocês sabem que eu adoro trabalhar com analogias, né? E a escolhida de hoje é a iniciante fitness. É aquela pessoa que quer começar a praticar a atividade física como um hábito. Só que essa pessoa, ela vai na academia e ela fecha 90 dias. E ela compra vários looks para ela ir malhar diferente a cada dia. Ela compra suplementos. E ela começa empolgada. Ela se compromete até a ir para academia às 5 horas da manhã. E ela vai e ela vai 2, e ela vai 3, assim, sabe? Querendo. E aí no quarto dia começa a chover. E ela fala, nossa, eu não consegui acordar a tempo. E não consegue ir. E aí no quinto ela tenta ir de novo, aí no sexto ela já tá desmotivada, e no sétimo ela já meio que desiste. Só que ela pagou 90 dias e ficou esses 90 dias, porque ela não foi nem a terça metade dos dias que já estavam pagos. Se identificou, lembrou de alguém. Gente, a maioria das pessoas acreditam que o problema dos hábitos é a falta de disciplina, mas não é verdade. O maior problema é um modelo de mudança que depende apenas do esforço inicial. Às vezes você vai achar que só basta eu querer, só basta eu mudar, só basta eu comprar todos os looks, suplementos, acordar às 5 da manhã, ir lá, pagar os 90 dias e pronto. Como se tudo dependesse dessa motivação e desse esforço inicial. Mas para o hábito permanecer, nós precisamos dessa resiliência de fazer algo mesmo sem vontade. Gente, antes de nós aprofundarmos, se você está aqui, curte esse vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, tá? Para que você auxilie com que outras pessoas também tenham acesso a esses conteúdos, ok? Voltando para o tema, existe um primeiro estágio que é o ciclo da empolgação. Então, muitas vezes a pessoa ela acredita que basta ela decidir mudar, basta ela criar regras rígidas e começar com toda a intensidade e reorganizar a sua vida de uma vez só. Ela acha que só isso basta para o hábito ser começado e ser construído. Tem muito essa analogia de que basta 2 semanas para que um hábito se instaure. Então a pessoa fala, não, por 2 semanas. Só que muitas vezes naquelas 2 semanas você tá naquele empolgação, naquele ciclo de eu consigo entender, e é isso. Só que existe um segundo estágio, que é a queda progressiva, e que é natural. Que com o tempo, o esforço ele deixa de ser sustentado e começa a ocorrer pequenas falhas, começa a acontecer aquela sensação de fracasso, de nossa, eu não tô conseguindo, eu não queria isso mesmo. Que é o que aconteceu nessa analogia, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. Só que aí chega no quarto dia, choveu, aí você não consegue. E aí aquilo vai gerando essa frustração também, que é o assunto do nosso primeiro episódio do Sessão Autêntica. Então, existe algo em nós que é o processo de homeostase. E eu já falei isso também no nosso primeiro vídeo aqui do canal, sobre o quanto que o nosso cérebro, ele tenta poupar energia. Então você começa um modelo novo de empolgação, ótimo, mas existe essa queda progressiva. E aí é nessa queda progressiva que você começa ali a construir, a trazer esse comando para o seu cérebro que é importante ele permanecer fazendo isso, mesmo sem vontade.
Porque seu cérebro, ele entrega tudo ali naquele primeiro momento, assim, a sua força, a sua motivação, leva tudo, mas tem uma hora que seu cérebro, ele começa a cansar. E ele quer poupar energia. E poupar energia é o quê? Voltar para a configuração original, que é o processo de homeostase. É voltar para aquilo que ele já conhece e aquilo que ele já está acostumado. Que muitas vezes é acordar 6h30 e não 5 horas para ir para academia. Entende? E aí, o terceiro ciclo, né, estágio assim desse ciclo, é o abandono do processo. Porque você tem aquele pico de motivação. Aí você começa a ter aquela quebra que é natural, porque o seu corpo, ele quer, né, principalmente o cérebro, poupar energia. E aí você basicamente abandona o processo, porque é muito desgastante. E aí, após algumas rupturas, você acaba interpretando de que, eu não consigo manter hábito nenhum. Isso não é pra mim. E aí você volta para aquele padrão original, que é aquilo que o nosso corpo e o seu corpo já está acostumado. E aí vem esse quarto parte do estágio, que é a confusão central, de que você acredita que o problema é a disciplina. E aí você começa a dizer, é porque eu não tenho disciplina. Mas quando, na verdade, o problema é depender de picos de motivação para continuar. Então, para você manter algo, você manter um hábito, não vá pela motivação. Vá pela perseverança. Eu preciso fazer isso. Porque se você for no eu quero fazer isso, um dia a gente quer, um dia a gente não quer. Um dia o nosso cérebro, ele tenta poupar essa energia. Então é fazer porque você precisa. Quantas vezes nós vamos para o trabalho porque nós precisamos, não porque nós queremos, não é verdade? Então, iniciar um hábito é isso. Eu preciso ir por conta disso, disso e disso. Eu quero ir. Eu acho que vai ser legal. Que motivação interessante. Uma hora a motivação passa, né? E aí é aquele movimento de eu preciso ir mesmo chovendo. E lógico, se colocar regras que sejam adaptáveis para você, porque às vezes a gente tem essa sensação de querer mudar de uma hora para outra, né? Eu comecei a academia 90 dias que eu paguei e eu vou de segunda a segunda. Não, começa indo 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Esse é um ponto. E entra numa parte, né, que é essa análise um pouco mais psicológica, que é esse movimento do o hábito como um ajustamento para a psicologia e não como um esforço. Então, assim, o hábito ele vem para ajustar a nossa rotina, ajustar o nosso modelo de vida. E os hábitos, eles não se sustentam apenas pela decisão consciente, assim, nossa, eu preciso e é isso e ponto. Não, mas eles dependem de uma reorganização progressiva, de um comportamento ali no cotidiano. Por isso que eu falei para vocês de que não se adianta falar, nossa, eu vou começar de segunda a segunda. Não, eu vou começar de segunda, quarta e sexta. É adaptar, é ajustar. E não assim, eu vai de segunda em segunda com todo aquele esforço. E quando você vê o pico de motivação de energia, o seu cérebro tá ali tentando poupar, que é natural. E aí você acaba não conseguindo sustentar. E aí o grande erro aqui é uma mudança brusca. De você colocar tanta intensidade e não conseguir manter a frequência. E tem duas palavrinhas na psicologia que elas andam em conjunto, frequência e intensidade. Eu sou muito frequente naquilo, mas você tem uma intensidade que caminha junto? Eu sou muito intenso naquilo, mas você tem uma frequência que caminha junto? Porque precisa ter uma continuidade. Então, o hábito, ele vem também numa continuidade, numa intensidade que anda em conjunto com uma intensidade. Não adianta eu ter uma intensidade muito forte e pouca frequência, ou uma frequência muito forte e pouca intensidade. É aos poucos, tá? Uma coisa caminhando junto com a outra.
Mudança brusca não quer dizer que você vai colocar ali no seu corpo, no seu cérebro. Esse é o hábito, empurrar de goela abaixo. Não, é aos poucos. Lembre disso. Quero começar algo? Eu vou começar aos poucos. Um outro ponto é quando o hábito ele se sustenta. Então, o hábito ele começa a se sustentar. Você pode me perguntar assim, como que eu sei que isso se sustentou para mim? Porque ele não vai depender da motivação. Ele passa a fazer parte do fluxo natural da sua rotina, exigindo um mínimo de esforço consciente ao longo do tempo. Sabe um hábito que nós fazemos assim, sem quase nenhum esforço? Escovar os dentes. Você já acorda assim, nossa, tem que escovar e é isso, assim, sabe? Alguns vão escovar antes de tomar o café, alguns vão escovar antes e depois, outros vão já acordar, tomar o café e escovar depois. Só que são hábitos diferentes, mas é um mesmo hábito. Escovar os dentes ao acordar. Seja antes ou depois do café, mas você vai escovar. Você não fica pensando sobre. Só se tornou natural na sua vida. Mas para se tornar natural, teve uma frequência e uma intensidade de eu gasto ali 5 minutos para isso. Ou 2 minutos para isso. E aí o ponto central dessa questão é que não é pela força de vontade que se cria constância, mas é a vontade de ajustar pequenas partes da sua vida de forma progressiva e sustentável. Então, assim, você pode ter toda a força possível do mundo, mas isso se sustenta com a sua capacidade de fazer isso repetidas vezes, pequenas vezes. Entendeu? Repetidas vezes, pequenas vezes. É aos poucos. Lembra disso, tá? E aí tem algumas implicações emocionais, né? De nós não mantermos ali o nosso hábito, o desejo de construir coisas que no fundo nós gostaríamos. Essa pessoa que fechou ali 90 dias de academia, ela tava com a força de vontade. Ela queria. Ela sabe o quão é importante. Mas ela não conseguiu. Porque ela foi com toda a intensidade e aí não conseguiu ser frequente do jeito que o seu corpo precisava. E aí a primeira implicação emocional é a sensação constante de fracasso. E o vídeo da frustração vai te ajudar muito sobre isso, sabe? Então, assim, depois que você terminar aqui, clica lá se você não assistiu o primeiro episódio da Sessão Autêntica, que fala sobre frustração. E fala sobre esse ciclo, né? Do como que é importante nós lidarmos. E também, se você não curtiu esse vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, curte, se inscreva, tá? Para fazer com que esse canal chegue a cada vez mais pessoas. A cada like, cada visualização, a cada compartilhamento, o YouTube ele entende que é um vídeo importante, relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Mas, permanecendo nessa questão da sensação constante de fracasso e de frustração, é quando muitas vezes a gente repete ali um ciclo de começa e para, e aí começa a criar uma crença de incapacidade, assim, nossa, quantas vezes eu fechei a academia lá, o pacote, não consegui, quantas vezes eu comprei roupinhas, quantas vezes eu mudei os horários de treinar, quantas vezes eu mudei o local que eu ia treinar e eu não consegui. Só que pensa sobre isso, assim, como que você está começando. A segunda questão é a perda da confiança interna. Porque você já começa a ter uma sensação constante de fracasso e você lida com frustração. E aí você começa a ter uma perda interna de confiança, assim, de será que eu sou realmente capaz de começar uma atividade física e permanecer nela? De sustentar essas mudanças? E aí, existe esse estágio, que é o terceiro, que me chama muita atenção e que eu vou bater sempre nessa tecla, dessa dependência de motivação, de você achar que basta estar motivado, basta eu querer para eu fazer. Não! Porque se você depender da motivação para fazer tudo,
você não anda. Porque tem dias que você tá motivado, mas tem dias que não. Tem dias que você só vai pela força da obrigação. Entende? E aí isso gera um esgotamento psicológico, que você começa a repetir esse ciclo. E aí você já começa a desistir antecipadamente, antes mesmo de começar novas tentativas. E aí, para finalizar, eu te pergunto, ao invés de você pensar assim, como me forçar a continuar, se pergunte, como posso tornar isso mais compatível com a minha rotina real? Me fala aqui, como que você pode tornar o hábito que você tanto quer começar ou retomar de uma forma mais compatível com a sua rotina? Como que é a sua rotina? E encaixe isso na sua rotina. E não o contrário, porque muitas vezes a gente começa assim, né? A gente quer encaixar a rotina no nosso hábito novo, mas é o contrário, é o nosso hábito novo na nossa rotina atual. E aí sim, aí depois você vai mudando outras questões, você vai mudando outras estruturas da sua vida. Entendeu? E o hábito não é sobre intensidade, é sobre continuidade com o mínimo de ruptura possível. Então, a frequência que é a chave do hábito. Ser frequente, mais de que 2 semanas, tá? É ser frequente, mas com as pequenas mudanças, não com grandes mudanças. Porque grandes mudanças fazem com que o nosso cérebro queira o quê? Poupar energia, e aí você começa a perder essa motivação. A motivação você vai perder, é natural. Mas se você começa a instaurar isso pequenas vezes, você depende menos da motivação do que quando você começa de uma forma muito intensa. Entendeu? É isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que essa sessão autêntica possa ter contribuído e feito com que você comece o hábito que você tanto deseja começar ou retomar de uma forma mais consciente e coerente com a sua realidade. Se você não curtiu esse vídeo, se você não se inscreveu no canal, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que cheguem mais pessoas e a gente se vê na próxima semana em mais um episódio do Sessão Autêntica. Beijo!